1h e 58 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista e aqui na conversa, você que ligou a televisão agora, a entrevista é com Mário Sandro Martins, ele é perito criminal e diretor-geral do Departamento de Polícia Técnico-Científica da nossa querida Polícia Civil. Eu terminei o bloco anterior falando a respeito de que tudo isso, o que o Mário Sandro colocou para nós, acaba expondo como a nossa Polícia Civil, ao longo dos anos, ela vem melhorando a qualidade do serviço que oferece, não é? E isso é fruto de decisão política. Isso não surge da noite para o dia. Eu não vou fulanizar o debate, eu não vou querer dizer, o governador tal, o secretário tal, não é esse o intuito. Mas é evidente que uma Polícia Civil, para chegar nesse nível, isso não surge por geração espontânea, isso não é mágica, isso é decisão política, de gestores públicos e de trabalhadores da Polícia Civil. Não é os agentes, os peritos, os papiloscopistas que sumiram da nossa agenda pública, espero que volte. Mas eu estou falando isso, estou lembrando isso, Mário, para te falar o seguinte, esse episódio desse acidente, quem lida com polícia técnica do Brasil inteiro, está todo mundo olhando para vocês. Por isso que é importante esse esforço, esses 20 camaradas que estão aí se debruçando em cima desse material, por isso que é muita pressão em cima de vocês, mas saiba que tem muita gente de olho no que vocês estão fazendo. Com certeza. Quando acontece algo assim, eu mesmo recebi dos colegas, né, peritos dos estados, os dirigentes de polícia científica, imediatamente, né, o olhar para nós, o apoio, se colocando à disposição. Tive contato já com a Polícia Científica do Pará, que eles vão nos apoiar pegando o material, por exemplo, do piloto e copiloto, eles são do Pará, lá do interior, da cidade chamada Itaituba, né? Então, já se colocar à disposição, já colher o material biológico dos parentes para enviar para nós. Manaus também, o laboratório de genética lá também. Estabelece-se uma rede de apoio. Existe essa rede. E falar em rede, é interessante falar aqui, por exemplo, essa evolução da técnica, da perícia, ela se configura, né, se fundamenta em algumas ações a nível de Brasil, que são as redes nacionais. Nós fazemos parte? Nós fazemos parte da rede nacional, por exemplo, de análise balística, de um banco de balística, né? Acabamos de entrar esse ano. E agora nós estamos na iminência de fazer parte da rede nacional, né, rede integrada de banco de perfis genéticos. Ou seja, todos os estados interligados em um banco, ou seja, o perfil genético que é colhido aqui no local de crime, na cena de crime, vai ser extraída pelo laboratório de genética, vai ser inserido nesse banco. E nós podemos buscar a nível nacional se aquele perfil pertence a alguém que já cometeu o crime em algum outro estado. Por exemplo, em Rondônia, nós não sabemos de quem é, nós só temos a amostra. Mas quando nós colocamos lá e buscamos, por exemplo, ele cometeu o crime em Rondônia e ele já está lá no banco, vai fazer o match e vai identificar essa pessoa e podemos então assim fechar a autoria de um evento desse. Aí entra o Instituto de Identificação, faz parte dessa rede, desse trabalho que você está falando? Não, essa próxima é própria do DNA, que é do Instituto de Análise Forense, né? O Instituto de Identificação, ele vai pelas digitais, né? Trabalha com a identificação papiloscópica, né? O Instituto de Análise Forense é um instituto que engloba os laboratórios de genética, de química, de biologia forense, de toxicologia forense. Então nós temos 4 institutos dentro do Departamento de Polícia Técnica Científica. O IML, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação e o Instituto de Análise Forense. A genética está no Instituto de Análise Forense. Então você vê que nós estamos crescendo e buscando nos aperfeiçoar para que a Polícia Técnica Científica do Estado do Acre possa ser uma polícia de excelência. Nós buscamos a qualidade e a excelência. Para isso nós estamos trabalhando para fortalecer a capacitação, modernizar o nosso departamento e a gente tem buscado isso, né, para que nós possamos então dar uma resposta para a sociedade nesses casos. Não, é impressionante, todas as oportunidades que eu tenho, o Mário Sandro, eu não perco
de falar a respeito da evidente melhora dos quadros das nossas polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar também. É impressionante como a qualidade, digamos, da mão de obra, ela tem melhorado. E isso, os concursos públicos têm uma função importante, não é? As decisões políticas em realizar concursos e fazer uma boa seleção, isso é importante. Agora, e o interior, hein? O que você tem a dizer a respeito da estrutura desse trabalho em cidades do interior? Então, a nossa preocupação também é ter essa estrutura no interior. Pelo menos o mínimo, né? O mínimo, o mínimo. Nós agora em maio, o governador Gladys impulsou 17 peritos. 16 peritos criminais e um perito médico legista. Nós vamos com esses peritos a reativar as bases das regionais que tínhamos, né? Nós já temos a regional de polícia técnica científica no Juruá, que já nós temos um corpo lá e funciona, né? E agora nós estamos querendo reativar e vamos reativar. É uma decisão já tomada, né? Nosso delegado-geral, né? Governo do Estado, a base da Regional de Polícia Técnica no Purus, em Sena Madureira, e no Alto Acre, que vai ser ali em Brasileia. Estamos em fase de término da adaptação do espaço, para que esses peritos que assumiram, eles sejam lotados lá e assim comece já o trabalho. Isso vai nos ajudar muito, vai dar uma resposta, né, para a sociedade. Imagine só o Alto Acre, que é aquele grupo de municípios ali, você ter ali a Polícia Técnica Científica com o ML, o Instituto de Criminalística, para fazer as perícias ali, para emitir o laudo ali, para enviar para a autoridade policial, né, aquele local, para a justiça ali, para o judiciário, para o Ministério Público naquele local. E também é um clamor desses municípios, da sociedade, ali nesses locais, e nós estamos trabalhando, e se Deus quiser, em breve nós vamos ter as nossas regionais funcionando. O José Elisiário, ele é presidente da associação lá dos moradores do Custódio Freire, da Vila Custódio Freire. Está te perguntando o seguinte, é importante para que você perceba, para que você separe os trabalhos diferenciados de cada equipe. Boa tarde, Taan. Pergunte para o entrevistado se ele sabe qual foi a principal causa da queda do avião, ou ele só faz identificação dos corpos. Ele só faz a identificação dos corpos de lascar, hein, o Mário Santos? E aí? Uma pergunta interessante, eu acredito que é a dúvida. Na verdade, nós não fazemos só identificação de corpos. Existe aqui na sociedade, às vezes, uma confusão sobre o papel da perícia oficial, né? A perícia oficial do Estado do Acre está dentro do Departamento de Polícia Técnica Científica, né? E essa perícia oficial atua em várias áreas, né? Então, a identificação é só mais uma área que o Instituto Médico Legal, né, faz essa identificação, né? E também o Instituto de Análise Forense por meio do DNA, né? E o Instituto de Identificação por meio das digitais. Só que a perícia atua em várias áreas, né? Nós temos a balística, nós temos a documentoscopia forense, nós temos a grafotecnia, nós temos sessões de trânsito, de morte violenta, de engenharia legal, né? Estamos reativando outras, por exemplo, de meio ambiente, perícias em meio ambiente, nós temos a toxicologia, por exemplo, toda droga apreendida no Estado pela Polícia Civil, somos nós que temos que fazer a análise desse material e expedir um laudo definitivo. Por quê? Porque a lei determina que você não pode condenar ninguém sem uma prova científica que diga Correto. Então, Correto. Com relação às causas do evento, né, isso aí vai pela legislação federal, o CENIPA, né, que é o Centro de Investigação, né, de Prevenção a Acidentes Aeronáuticos. Eles são responsáveis para buscar a causa, né, a causa do acidente, para que, através dessa identificação, eles possam, então, fazer a prevenção de outros, né, acontecimentos assim que venham a acontecer. O CENIPA chegou, né, no dia posterior e veio até a perícia e pediu o apoio, né, nosso Instituto de Criminalística, e nós, né, estamos dando apoio voltado no local, os peritos criminais, com
os membros do CENIPA. Pois eles voltaram no local, eu até entendo a dúvida do seu Elisiário, porque fica assim, a imprensa local colocou lá, acho que ontem, Polícia Civil, peritos voltam, aí fica a ideia de que são vocês que vão dar conta de... Porque o que está ali não está a Polícia Federal ali, por exemplo, não está a Polícia Civil ali. Então fica a impressão de que são vocês que vão dar conta de recados também. E não é, né? Exatamente. Essa questão aí da causa, o CENIPA, só que, paralelo a isso, deve haver uma investigação criminal. Investigação criminal para apurar, né, toda essa situação, né? Tem campo para isso. E eu acredito que a Polícia Federal, que entendemos que seja a competência da Polícia Federal, já tem um inquérito aberto para apurar outras circunstâncias, né, até antes, né, da decolagem e tudo isso, né, que é importante. Só que, quando a perícia ela é chamada para o local de crime, nós fazemos todo o processo. Instituto Criminalística com os peritos criminais faz o levantamento. Nós fizemos o levantamento, apuramos, né, outras coisas, continuamos, voltamos depois, porque a perícia, a depender da complexidade, não é só no momento do local que você foi, saiu dali, não, ali inicia tudo e muitas vezes você tem que voltar ao local para fazer novas apurações, né, fazer novos registros, analisar melhor, né? Então é um processo até a expedição do laudo, que é essa peça que vai para os autos, existe um trabalho muito longo. Depois do local é que vai vir um trabalho intelectual, de pesquisa, de investigação, de análise, para você embasar, como você bem falou no início, ter um laudo robusto para embasar o processo, né, judicial, para que, seja em que sentido, a justiça bater o martelo com robustez, com segurança. Né, com segurança, fazendo justiça. Exatamente. Tem aqui uma fala do seu Xavier, lá do bairro Wilson Ribeiro. Boa tarde, Itaã. Pergunte ao entrevistado se realmente, através desse exame de DNA, a perícia técnica identifica essas vítimas, mesmo depois dos corpos serem queimados, quase que 100%, porque aí já se torna um trabalho muito complicado e muito minucioso, um trabalho que exige muita técnica. Eu acho que eu entendi o que o seu Xavier falou, assim, o fogo arrebenta tanto com o corpo da pessoa que inviabiliza até o exame de DNA. Boa pergunta, excelente pergunta. Do seu Xavier. Obrigado, seu Xavier. Realmente, tem situações que nem pelo exame de DNA é possível, a depender do estado da amostra. Por exemplo, o fogo é um grande inimigo, né, de uma análise. E no caso, em especial, devido à grande exposição do fogo e por muito tempo, temperaturas que vai acima, né, intensa mesmo, muito alto. Né, ainda mais com aquele volume de combustível que tinha. E de um forno mesmo. Então isso aí pode sim inviabilizar até a identificação pelo DNA, porque a depender da amostra, a extração, o DNA já desapareceu. Porque o fogo, a temperatura, ela vai consumindo os tecidos moles, os duros, né? E em muitos casos desses assim, você vê o seguinte, você vai no local e quando você pega, né, ali no resto mortal, numa parte, ele se desfaz tuas mãos, né? Então você procura sempre pegar partes que estejam mais íntegras. Osso, para que você consiga. Aí entra a expertise e a técnica dos peritos, pelas técnicas, pelos métodos, né, as análises, para tentar. Por isso que eu digo, não tem como estimar prazo. Você pode ir uma vez, não consegue, volta, vai de outra forma, com outra técnica, um outro método, usa um outro kit e faz isso até chegar a um ponto de dizer, não dá mais. E aí, infelizmente, tem muitos casos que não é possível a identificação. Tem aqui o Francisco Menezes, está fazendo uma provocação a você. Existe fura-fila no laudo do IML? Ele pergunta. Uma pessoa que foi morta no trânsito em maio e até hoje não tem um laudo? Tem fura-fila? Não existe lá na Polícia Técnica esse favorecimento. Como a perícia ela atua? Ela atua quando ela é provocada, quando há uma requisição
policial, da autoridade ministerial, Ministério Público, da autoridade judiciária, né? O perito ele vai para o local, ele faz o levantamento, né? Depois requisita o laudo e esse perito tem um prazo para trabalhar e expedir esse laudo. Nós temos várias situações, temos que entender o seguinte, a demanda é muito alta, né? Os casos não são simples, são complexos. Tem casos que são mais simples, em pouco tempo o perito consegue fazer esse laudo, mas tem casos que demanda tempo e estudo e dedicação. A atividade pericial é uma atividade contínua de estudo, de pesquisa, né? Você tem que estar evoluindo, então tem essa situação aí. Então, também essas questões de laudo que está há muito tempo sem ser expedido, tem que ir lá no departamento, né? O Instituto de Criminalística, responsável pelas ocorrências de trânsito, e verificar se tem alguma coisa, se está faltando algo, e certamente nós vamos resolver essas questões. Mas sim, existem laudos que demoram mais um pouco. O Sandro, tem aqui uma pergunta do Jackson, certamente talvez não seja você a pessoa a responder, mas você certamente circula a informação, você pode nos ajudar a tirar a dúvida do Jackson, que mora lá no Residencial Santo Afonso. Tira só uma dúvida, Itaã. Cadê a caixa preta desse avião? Você tem informações sobre isso? Essa informação, quem vai poder responder é o CENIPA. Mas, a priori, o que se tem de informação é que esse tipo de aeronave, pela a capacidade, né, de passageiros, porque tem um limite, né, até tantos passageiros para transportar, não era necessário o uso, não é exigido o uso, né, de um gravador, né, a bordo dessa caixa preta. E as informações que tem é que essa aeronave ela não tinha exigência de possuir, era algo facultativo. Então, possivelmente não vai ter essa caixa preta. A legislação brasileira obriga, ou quer dizer, limita até 10 passageiros nesses aviões de pequeno porte, não é? No avião tinha 9 e mais a criancinha de 1 ano e 7 meses. Que eu fiquei sabendo hoje pela manhã que o nosso atual sistema aeroviário entende que é passageiro a partir dos 2 anos de idade. Então aquela criança ali, digamos, ela não é contabilizada como se fosse um passageiro a mais. Então digamos que tinha 9 passageiros e mais os 2 integrantes... 2 tripulantes. Tripulantes, né? Perdão. Mas claro que a criança estava lá. Ela tinha 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, não é? Se ela tivesse 2 anos, aí o avião teria 10 passageiros e mais já estaria, digamos assim, fora da regra. Fora da regra, do que exige. Mas a criança tinha 1 ano e 7 meses. Tem aqui uma pergunta do professor Farias. Perdoe a ignorância, mas é possível saber se a morte foi causada pela queda do avião ou foi resultado da explosão? É uma questão bem complicada essa. Isso aí, há possibilidades, há estudos científicos, né, a depender do estado dos corpos, que é possível, né, identificar por exames, né, a medicina legal, se aquela pessoa, quando do impacto, seja de um veículo, seja de aeronave, se ela estava ainda com vida. Acho que é isso que ele quer saber, né? Se foi com impacto ou depois com o fogo. Nesse caso específico, fica muito difícil determinar isso aí pelo estado dos corpos. A grande questão é essa, é o estado que estava, né? Os corpos. Então, acho muito pouco provável que se tenha, nesse caso, essa confirmação, né? Mas em outros casos que as vítimas estão mais preservadas, sim, tem como determinar, né, por estudos da medicina legal, depois da necrópsia, pelas características, né, internas, né, normalmente quando a pessoa desmaia, e às vezes ela está respirando. Então, né, esse oxigênio que é respirado, né, uma reação
interna do organismo, gera uma cor específica, né, das partes internas, né, ali, do sangue. E aí você consegue, em alguns casos, determinar se a pessoa ainda, se ela morreu antes, com impacto, ou depois, se ela estava viva. Então, o estudo é vasto na perícia. Que loucura, né? Então, por isso que eu digo que essa área técnico-científica, a perícia criminal, principalmente na área forense, é uma área muito abrangente, que exige estudo constante. Por isso que nós trabalhamos para que nossos peritos cada dia mais estejam sendo capacitados, né, para que possam, assim, sempre dar um retorno, né, para a nossa sociedade aqui. Né? Nós temos uma visão, de termos uma polícia técnico-científica de excelência no norte. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o que eu gostaria, e às vezes eu não percebo isso, são decisões políticas que acompanhem esse movimento de ascensão que a Polícia Civil estava tendo, não é? E a gente fica envolvidos em polêmicas que não fazem sentido. Quer dizer, precisam ser resolvidas essas polêmicas, mas que são polêmicas que a Polícia Civil não merece, entende? E aí eu queria finalizar a conversa com você, Sandro, falando a respeito de concurso público. O que diante de um cenário como esse, que o trabalho da Polícia Técnica se mostra cada vez mais necessário, como é que está o cenário para os próximos anos? O que vocês estão planejando? Como eu te falei, nesse ano ainda nós incorporamos no nosso corpo pericial 16 peritos, né, e um médico legista. Mas não paramos por aí. Médico-legistas, por exemplo, vocês só têm 4, não é isso? 4 da carreira, né? De carreira, fora os que a CESACRE cede para vocês. Nós temos vários profissionais cedidos pela CESACRE, que atuam aqui em Rio Branco, também junto com, né, os nossos peritos oficiais, atuam em Cruzeiro, também lá no Alto Acre, também estão atuando, né? Então, cedidos, essa parceria com a Secretaria de Saúde. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, me perdoe. Você sabe que o médico legista é uma coisa, o médico cedido tem outra mordida, né? Tem outra pegada. Você não vai admitir isso, mas eu falo por você. O que nós estamos trabalhando, inclusive, isso já é uma questão já apresentada e debatida dentro da Polícia Civil, isso o nosso delegado-geral, doutor Henrique, já está debruçado sobre isso, de concurso público para peritos médico-legistas. Né? Nós queremos dotar as regionais com profissionais do quadro de carreira da Polícia Civil de peritos e, claro, também apresentando peritos criminais, né? E outros profissionais, né, da área da Polícia Técnico-Científica, para que possamos cada dia mais nós estarmos usando esses profissionais no interior com condições de estar trabalhando e produzir, né, um bom trabalho em resposta à sociedade. Porque o nosso quadro do perito tem que ser quadro selecionado no sentido por áreas. A perícia é uma área multidisciplinar. Né? Não basta ser só perito e pronto, resolve. Você tem perito, mas você tem um perito engenheiro, mecânico, engenheiro florestal, engenheiro civil, nós temos químico, nós temos farmacêutico, nós temos biólogo, nós temos o engenheiro mecânico, né? Nós temos médicos veterinários. Olha para você ver o nosso quadro. Dentro desse nosso quadro, nós temos médicos, né? Especialistas em ortopedia, né? Nós temos nossa médica, perita médica legista com especialidade em cabeça e pescoço. São pessoas capacitadas. Nós temos um psiquiatra. Então, são áreas, né? E nesse nosso quadro, nós temos do especialista ao doutor. Nós temos peritos, né, com doutorado, mestrado. Então, é uma área que precisa dessa expertise e dessa multidisciplinaridade. A Delegacia Geral apontou algum cenário para concurso? Sim, com certeza. Quando? Agora, data vai depender, depende muito do Estado, né? Da situação. Depende muito do cofre, né? Do Estado. Nós temos que ter também... Agora, é claro que nós... Eu costumo falar para o doutor Henrique o seguinte, eu estou aqui para pedir e cobrar. Né? Você faz o pedido, mas nós temos aqui, nós vemos nós temos que admitir, né, a sensibilidade do governo do Estado, né, nessas questões. Muitos profissionais foram convocados, né, tem a mente aberta para isso. E com certeza, eu acho que nesse período aí, até o final da gestão, tem
3 anos pela frente, nós vamos ter novos profissionais. na Demanda é o que perícia. não falta, meu caro. Sandro, muito obrigado pela tua vinda aqui ao Gazeta Entrevista, viu? Eu que agradeço. Bom trabalho lá, você e sua equipe. Vamos para o intervalo e já voltamos.